Como então a você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, eu sou o professor Mateus Andona, aqui do Ministério Ensinante Sião, ao vivo, aqui na congregação Har Zion, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, Boker Tov, é você que está aqui, Boker Tov é você que está nos assistindo também. E o estudo de hoje, presta atenção aqui, pessoal, o estudo de hoje, ele vai tratar sobre a porção chamada de Vaerá, dê uma olhada aqui na tela, Vaerá, ela corresponde a Êxodo 6, a 9:35, e o título dessa palavra é: não seja um protestante, seja um inconformado. Você pode dizer comigo? Não seja um protestante, seja um inconformado. Bom, e aí tem uma imagem aqui, né, que reflete ali posições opostas. Alguém protestando e, de outro lado, alguém, que no caso nosso ali é Moisés, inconformado, baseado na lei. Você pode dizer assim, né? Você pode ter pensado aí rapidamente com você, peraí, mas todo mundo que protesta é porque está inconformado, não é isso? É lógico, se eu estou protestando é que eu estou inconformado com algo, mas peraí, olha aqui para mim. O intuito dessa ministração é mostrar para você que o protesto não é a melhor forma de canalizar o seu inconformismo. O protesto não é a melhor forma de canalizar o seu inconformismo. Eu ia dizer todas as vezes, mas como eu não fiz uma pesquisa exaustiva sobre isso, eu vou dizer quase. Quase todas as vezes onde o povo se uniu para reivindicar algo, esse algo era algo contrário a Deus. Quase todas as vezes que o povo se reuniu para protestar contra algo ou em favor de alguma coisa, esse algo ou alguma coisa era algo que não estava nos planos divinos. O povo estava inconformado? Estava. Mas o escape desse inconformismo se transformou, se traduziu em revolta, protesto. E nem sempre esse é o caminho que Deus espera de nós. Quem tem ouvidos para ouvir? Mas aí eu dei o problema, tem que dar a solução, né? Então, qual seria a forma de expressarmos o nosso inconformismo? Vamos começar então com a Paraxá, o texto da Paraxá. Abra sua Bíblia aí, Êxodo 6:6. Vamos lá. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei, velacarte, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Eterno. Deste modo, falou Moshe aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito. Em hebraico, diga comigo, kotzer ruach. Diga, kotzer ruach. Por causa da ânsia de espírito, kotzer vem de katsar, que é curto, ok? Então, por causa da escassez, da pobreza de espírito e da dura servidão. Meus irmãos, esse texto que você está vendo aqui na sua tela, é um texto que ele resume toda a obra do Eterno com o ser humano. Ele resume a obra de Deus com o ser humano. Ele resume o Evangelho. Ele mostra Yeshua, ele mostra o plano de redenção de Deus e ele mostra as etapas de redenção de Deus. Tanto é que esses 4 verbos que é usado aqui, que eu coloquei em branco, um quinto aí que é mais profético, mas esses 4 primeiros verbos são os verbos que traduziram-se, e cada um dos cálices da festa de Pessah, do jantar de Páscoa, da Páscoa judaica, cada um dos cálices que você utiliza é em alusão a um desses verbos. Então você tem o cálice da liberdade, o cálice da libertação, o cálice da redenção e o cálice do louvor ou da adoção. Então, este é um texto muito especial, mas é um texto que também nos mostra algo muito impactante. Deus dá uma palavra maravilhosa dessa para Moisés.
Uma palavra de esperança, que mostra o poder de Deus, que mostra a fidelidade de Deus, que mostra o compromisso de Deus de cumprir as suas promessas que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Moisés proclama isso para o povo. O que aconteceu? O povo não deu ouvidos. Por quê? Ah, Mateus, está explicado. Moisés era gago. Não era circunciso de língua. Ele não era eloquente, a palavra é essa, ele não era eloquente. Sabe-se lá o problema de dicção que ele tinha, mas ele não era uma pessoa comunicativa. Não era carismático. Está entendendo a linguagem de hoje? Não era um sujeito carismático. Não era um sujeito que arrastava a multidão. Então ele pensou, o povo não vai me dar ouvido, porque eu não sei, eu não sou líder. Ele fala isso, eu não sou líder para arrastar a multidão. Você tem que escolher outro. Mas na verdade não foi esse o problema. Qual foi o problema? Leia aqui. Não atenderam a Moshe por causa da Kotzer Ruah, escassez de espírito. Escassez de espírito. Pobreza de espírito. O que causou essa escassez de espírito? Em outras palavras, pessoal, é uma perda de espiritualidade, sabe? Sabe aquela frieza espiritual? Sabe quando você precisa anunciar a palavra do Eterno para alguém, mas aquela pessoa está tão fria, está tão distante, está tão desconectada das coisas de Deus, que entra por um ouvido e sai por outro, aquele coração endurecido, mas não é de maldade, não é de resistência, é porque a pobreza, a falta de espiritualidade, a falta de conexão espiritual. Segundo as Escrituras, o que causou essa pobreza de espírito não foi uma incredulidade, não foi rebeldia, foi o duro trabalho, foi a opressão, foram as cargas do Egito. Uma pessoa oprimida, uma pessoa subjugada, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa sem liberdade, não consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Deus fala, mas ela está com a pobreza, Kotzer Ruah, ela está com uma falta, uma escassez de espírito. E foi isso que causou a incredulidade do povo de Israel. Preste atenção aqui comigo, veja. O duro trabalho escravo, as circunstâncias opressoras e difíceis afetaram a espiritualidade do povo judeu. Essa escassez de espírito impediu o povo de enxergar à frente, de crer naquelas promessas que Moisés havia declarado. Moisés estava exigindo fé, Moisés estava exigindo crença, Moisés estava exigindo esperança, mas o povo permanecia o quê? Oprimido e em sofrimento. O sofrimento, a opressão, fechou os ouvidos espirituais do povo. Não deram ouvido a Moshe. E Moshe achava que não dariam ouvidos a ele por causa da sua falta de carisma, vamos dizer assim, para sua falta de habilidade, eloquência, né, de comunicação. E ele diz, olha, lá em Êxodo 4:10, então disse Moisés ao Eterno, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele achava que o problema estava com ele. Ele achava que para as pessoas ouvirem a mensagem do Eterno, para que as pessoas possam ver a mão do Eterno, para que as pessoas possam crer em Deus e no seu ungido, é necessário ter habilidades de comunicação, de eloquência. É necessário ser um líder natural, é necessário ter um carisma natural, é necessário ter nascido com com uma certa simpatia, que você fala e as pessoas te escutam. Não. Pelo contrário, Deus é mais visto quando a pessoa não tem nenhum desses dons. E o que aconteceu isso com Moshe? Olha só.
Moisés sabia que não era um homem eloquente, nem um líder natural que poderia inspirar multidões, né? Ele cria que... Gente, isso é muito interessante, porque hoje no mundo a gente tem um conceito do líder, aquele sujeito que inspira, né? Aquele sujeito que influencia. Hoje virou profissão, né? Hoje você tem a profissão de influenciador. E aí você vai ver a vida desses influenciadores. Eu fico vendo, eu sigo fulano. Hoje as pessoas dizem muito isso, né? Eu sigo fulano. Você segue fulano? Isso é uma coisa muito séria para mim. Você segue alguém, né? Aí eu sigo Beltrano. Você segue? Como é que é isso que você segue, né? Aí eu sigo fulano, eu sigo Beltrano. É influenciador. Aí você vai ver lá, meus irmãos, puxa vida. O sujeito está influenciando quem? Eu fico vendo, o que tem aqui para eu ser influenciado? Às vezes eu fico procurando, me influencia, eu quero ser influenciado por você. Muito difícil. Não é porque eu me acho melhor que os outros, não. É porque não tem nada para me inspirar. Não tem nada. Pelos padrões que eu vivo, não tem nada ali que me inspire a ser uma pessoa melhor, a melhorar a minha condição de vida de acordo com os meus princípios. Não tem. Mas o líder, de acordo com a Torá, não é aquele que influencia, é aquele que serve como boca de Deus, é aquele que está ali para servir ao povo com aquilo que Deus o dá. Deus dá e Ele coloca aquilo em disposição para o serviço, para servir o povo, para passar a mensagem. Uma das palavras para profeta em hebraico, Navi, é boca. O profeta, ele é a boca de Deus. Moisés é chamado o profeta. Quem influencia é aquele que você vê na vida dele a presença de Deus. Esse tem que te influenciar. Que ele abre a boca, você tem a certeza que Deus está falando através da boca dele. O que ele fala está em concordância com a Bíblia. O que ele fala está em concordância com a lei de Deus. O que ele fala está atendendo a necessidade do povo. Esse tem influência. Mas vamos seguir aqui. Moisés cria que por isso, por ele não ser eloquente, o povo não lhe daria ouvidos. Porém, ele descobre que não seria realmente por essas falhas pessoais que o povo não lhe daria crédito, mas sim pelo duro trabalho e difíceis circunstâncias. Olha aqui de novo. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito. Interessante essa tradução, né? Mikotzer rua, escassez, falta de espiritualidade causado pela dura escravidão. Então, aí você tem a primeira parte dessa mensagem, tentando mostrar para todos nós que a mensagem do Eterno, a mensagem que o povo precisa ouvir, a mensagem que as pessoas buscam, a mensagem que transforma a vida, a mensagem que salva, a mensagem que restaura, ela tem que ser acompanhada de uma preocupação. De uma preocupação não com a alma da pessoa, mas com o quê? As circunstâncias daquela pessoa. Um rabino muito erudito, contemporâneo do Schneur Zalman de Liade, fundador do Rabado, rabino racídico, ele dizia o seguinte: não se preocupe com a alma das pessoas e com o seu próprio corpo. Preocupe-se com o corpo das pessoas e com a sua alma. Então, se a gente for traduzir num contexto atual, né, que eu fico vendo muitas pessoas que têm um chamado evangelístico, pessoas que têm no coração essa necessidade de falar da lei de Deus, de falar do amor de Deus, de falar do pecado, de dar a mensagem de salvação, de dar a mensagem do Deus de Israel e seu ungido Yeshua. Mas muitas vezes o sujeito preocupa mais com a salvação do outro e com o sustento dele, quando ele deveria preocupar o quê? Mais com, primeiro, né? Primeiro tem que preocupar com o sustento do outro e com a sua salvação. Com o seu estado de alma. Então isso é uma coisa muito importante.
Pessoas têm a sua espiritualidade afetada quando estão passando por dificuldade. Pessoas têm a sua espiritualidade afetada quando estão enfrentando circunstâncias as quais não conseguem lutar contra, as quais não conseguem sair. Um estado de pobreza, um estado de opressão, um estado de vício, um estado de doença. Isso minimiza, tampa os ouvidos do Espírito. Isso cria uma casca, uma clipá no coração da pessoa. Cria um endurecimento, uma rigidez. Então, quando você se preocupa com a salvação de alguém, quando você preocupa em evangelizar alguém, não preocupe-se apenas com a alma, com a salvação da pessoa. Preocupe-se com o status quo. Preocupe-se com como aquela pessoa tem vivido. Essa é uma das chaves que nós temos para poder apregoar a palavra que transforma. Porque se você não preocupa-se em melhorar a vida das pessoas, se você não se preocupa em combater uma injustiça, a pobreza é um tipo de injustiça social. A falta de saneamento básico é um tipo de injustiça social. A fome, em pleno século XXI, é um tipo de injustiça social. Aí a gente volta no início desse estudo aqui. Você é inconformado com pessoas passando fome? Sim, eu sou. Mas como que eu vou demonstrar esse inconformismo? Eu vou sair na rua, protestar e mostrar que a responsabilidade não é minha, é sua, por isso que eu estou aqui na rua protestando, para você assumir a responsabilidade que é sua. Ou eu vou iniciar algo na minha vida. Ou eu vou mudar algo na minha conduta. Ou eu vou começar a fazer algo onde na minha vida, no meu lar, aquele tipo de injustiça que eu quero protestar contra, seja combatida. Não estou falando que você não pode reivindicar, claro que você pode, nos meios legais, lícitos. Mas eu queria que você entendesse que esse inconformismo que nós temos, que é bom, em relação a uma injustiça social, ele tem que ser traduzido muito mais em algo individual do que coletivo. Porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade no outro. É muito fácil você jogar a responsabilidade nas autoridades civis. É muito fácil você jogar a responsabilidade nos políticos, que de certa forma recebem, cuidam, deveriam cuidar dessa parte. Mas mais importante do que isso, é você, com a sua vida, conseguir alterar, conseguir gerar a cura para essa injustiça social através da sua vida. Eu vou explicar isso aqui mais em detalhes. Olha só. Pessoal, de acordo com o que a gente estuda nas Escrituras, é necessário sempre ter algo concreto que potencialize a esperança no poder de Deus. Era necessário existir algo concreto que potencializasse a esperança no poder de Deus. Por esta razão, o livramento que Deus deu foi em meio às pragas. E as pragas, olha isso, pessoal, que interessante. As pragas no Egito é que deram condições à fé de Israel de florescer depois de 400 anos. Você está entendendo? Se não houvesse praga, a fé não ia florescer. Teve que existir praga. Teve que existir livramento antes da saída do Egito, para poder o quê? Amolecer um pouco o coração. Tem que haver algo concreto que melhore a vida das pessoas, para que possam ouvir e entender o plano de Deus para elas. Amém? Quem está entendendo aí? Eu vou desenvolver isso aqui rapidinho agora. Olha, por esta razão, olha aqui, a mensagem que Yeshua dava ao povo de Israel, a mensagem que Yeshua dava aos oprimidos, aos Kotzrim Ruach, a mensagem que Yeshua dava aos pobres de espírito, Yeshua só dava mensagem, ele era professor Yeshua, Moré Yeshua, igual eu vejo aí na internet, está cheio de Moré agora, né? Todo mundo virou Moré, professor. Tem Moré, tem Morá, tem Mouru, tem Morô, tem tudo aí hoje. Então, você acha que a mensagem de Yeshua era só o conhecimento?
Era só a palavra? Por isso que Exu efetuava o quê? Milagres. Não podia ser só o conhecimento, você está entendendo? Tinha que atuar no poder de Deus para melhorar a vida daquela pessoa de alguma forma. Muitas vezes o milagre vem antes da mensagem. Aliás, quase todas as vezes. O milagre vem antes. Porque o sujeito está tão opresso que ele não consegue sair daquilo, ele não consegue entender que Deus quer falar para ele ali. Então, às vezes, vinha Exu e fazia o quê? Efetuava uma cura, efetuava uma libertação, ressuscitava, dava uma palavra de salvação, dava uma palavra de perdão. Aí a pessoa conseguia entender o contexto. Então, a mesma coisa nos dias de hoje. Olha, para melhorar a situação espiritual das pessoas, é necessário primeiro melhorar a sua condição material. Este é um dos princípios da Bíblia. Esta é a verdadeira tzedakah. Eu diria, este é o verdadeiro evangelismo. Isso é tzedakah. Tzedakah quer dizer justiça social. E todo judeu, perante a injustiça social, pelo menos deveria ser assim, porque está no nosso DNA, todo judeu, perante uma injustiça social, deveria se inconformar. Você não pode se inconformar. Mas como você traduz esse inconformismo? Vamos falar aqui? Vamos falar aqui. Tá. O judeu, por educação, por formação, é uma pessoa inconformada com o mundo como está. Olha que interessante. Eu li um artigo de um rabino, não vou falar o nome dele aqui não, mas eu li o artigo desse rabino essa semana, ele comparava o judaísmo e o cristianismo. E ele dizia o seguinte, o cristianismo tende a ensinar as pessoas a se conformarem com a maldade e injustiça do mundo. Né? Pobreza, não tem como fazer nada, né? Deus criou assim, vai ser assim, né? E o judaísmo já tem uma visão de inconformismo, ou seja, o que eu posso fazer para poder minimizar, para poder lutar contra essa realidade. Por isso, senhoras e senhores que aqui me escutam, me veem, por isso que se você pesquisa as profissões comuns entre judeus, principalmente nos Estados Unidos e aqui, né, na diáspora, quais profissões são mais comuns para judeus? No geral, tá? Não, eu quero só generalizar um pouquinho. Profissões que são a tradução de um inconformismo. Eu não me conformo com a doença. Eu não me conformo com o sofrimento das pessoas mediante doença. Então eu vou me tornar um médico. Então eu vou me tornar um especialista. Então eu vou me tornar um pesquisador. Eu não me conformo com o câncer. Eu não posso aceitar uma doença dessa. Então eu vou me tornar um pesquisador. Eu vou ser a vanguarda da pesquisa. Eu vou trabalhar para descobrir uma cura. Eu não me conformo com a injustiça social, com a exploração do mais pobre. Então eu me torno um advogado. Então eu vou auxiliar com as nuances da lei aqueles que não têm tanto conhecimento. Eu não me conformo com a ignorância. Eita! Eu não me conformo com a ignorância. Então eu vou me tornar um educador. São profissões comuns entre judeus, porque traduzem o seu inconformismo fazendo algo nas suas vidas que vão impactar e transformar o mundo que ele quer mudar. Quem está entendendo aí? Ele não protesta e joga a responsabilidade para o Estado. Ele não protesta e transfere a responsabilidade. A responsabilidade é minha. O que eu posso fazer para mudar isso? Por isso que você tem judeu médio. Por isso que a maioria esmagadora dos prêmios Nobel, proporcionalmente, é de judeus. Mais da metade dos prêmios Nobel são dados a uma etnia que são 0,2% do mundo. Porque é uma nação inconformada. É uma nação inconformada com o mundo. A religião prepara você para deixar o mundo, para ir embora do mundo. A Bíblia, a fé, prepara você para mudar o mundo. A religião conforma você a fugir da realidade.
a ir para um mosteiro, a ir para um convento. Para ser espiritual, eu tenho que fugir do mundo. A fé da Bíblia empodera você a mudar o mundo, a ser bênção para o mundo, estando no mundo. A religião faz você ter nojo do mundo. A fé faz você ter esperança e força para mudar o mundo. Para mudar a realidade. Eu não aceito a pobreza, eu não aceito a injustiça, eu não aceito a fome, eu não aceito a ignorância. Eu vou fazer algo no meus 70, 80, 90 anos para mudar essa realidade. E vou ajudar outros a se formarem para serem agentes de transformação. Não agentes de exílio, né? Tem gente que vive a fé como se fosse um preparo para ir embora do mundo. Preparando para ir para o céu, né? Onde é só alegria. Aqui não, aqui eu não gosto nem de sair na rua, Mateus, de ver gente me pedindo dinheiro. Mas no dia que Deus me levar, vai ser o céu, ruas de ouro. Nunca mais eu vou ver. Não há, aí eles dizem, né? Não há pobreza, não há fome, não há doença. Lá. Mas o que você está fazendo hoje para mudar? Não. É lá. Você entende que a religião muitas vezes te deixa duro em relação às necessidades alheias? A fé da Bíblia tinha que te sensibilizar. Mas não é remorso. É você fazer algo. Nós temos adotado nessa casa, como uma casa judaica, esse princípio. Primeiro a tzedakah. Não pode haver mensagem espiritual sem haver o quê? A tzedakah primeiro. E nem sempre eu vinculo uma com a outra. Tem gente uma vez que me perguntou, Mateus, eu fico vendo essas propagandas que vocês anunciam aí, essas campanhas que vocês ficam divulgando, né? Vocês lá nas ruas distribuindo alimento, vocês distribuindo cestas básicas todo mês, vocês ajudando aí várias instituições de dependentes químicos, de lar de idosos, de crianças com síndrome de Down. Vocês pregam também lá ou fica só ajudando, dando dinheiro? Meus irmãos, a simples ajuda para mim, se eu consigo mudar um pouco, reverter um pouco aquela situação, para mim já é uma missão cumprida. E é claro que o Eterno sempre dá oportunidades, mas uma coisa não está vinculada à outra, não. Eu não dou o prato de comida lá com a Bíblia escondida embaixo, não. Não tem vínculo, não. Eu faço pelo ato. A tzedakah é feita pela tzedakah. Eu não faço tzedakah para evangelizar. Eu faço tzedakah porque eu quero combater a injustiça social e tenho feito a minha parte com aquilo que Deus tem nos dado. É isso. E é claro que através desse ambiente, Deus sempre fala. E nós estamos prontos a responder. Gente, isso é muito importante. Essa é a verdadeira tzedakah. É mudar a realidade, é combater a injustiça. Não transfira a responsabilidade, faça algo. Tiago, chamado na Bíblia de Jacó, irmão de Yeshua, irmão de sangue, escreveu uma carta que os protestantes, aliás, o fundador do protestantismo, chamou de epístola de palha, epístola sem valor, por causa daquela dicotomia, né, protestante de graça versus obras, né, de salvação versus obras, que eu sei que eles saíram de um extremo muito caótico que a Igreja Católica havia implantado e foram para um outro extremo, mas às vezes você lê a Bíblia com esse parâmetro de fé versus obras, você perde a lição, a moral da carta. Sai fora desse conflito do século XVI e lê a carta como ela é. Ela não é epístola de palha.
ela não é epístola desprezível, ela é importantíssima. Olha o que Tiago diz aqui. Meus irmãos, qual que é o proveito se alguém disser que tem fé, que crê em Deus, mas não tiver obra? Não está fazendo algo para mudar a realidade das pessoas. Pode esse tipo de fé salvá-lo? Isso aqui é polêmico. Eu só estou lendo. Complicado isso aí. Eu estou cheinho de fé, mas eu fico na minha casa trancado esperando o dia de Deus me chamar. Essa fé vai te salvar? Eu pergunto o que Jacó perguntou aqui. Essa fé te salva? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, é necessidade básica, gente. É necessidade de subsistência. E você vai dizer para ela, vai em paz, que Deus te abençoe. Aquecei-vos, fartai-vos. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você saia da pobreza. Deus quer que você coma melhor. Sai dessa vida. Adianta você chegar para uma pessoa que está nessa condição e mandar ela comer direito? Adianta uma pessoa nessa condição você mandar ela se vestir melhor? Se você não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito da sua palavra? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Inoperante, infrutífera. Concorda comigo? E Yeshua relata que o ramo que não estiver frutificando, ele mesmo. Ah, mas eu sei que esse tipo de palavra não é politicamente correta. Não pode falar isso, Mateus. Deus é amor, Jesus é amor, salvação é incondicional, eu sou predestinado. Que palavra é essa que se eu não der fruto vai me cortar? Está aí. Tem um rabino muito conhecido nos meios judaicos. Eu aprecio ele com uma certa moderação, porque eu tenho muitas ressalvas àquilo que ele produziu ao longo da vida. Um trabalho excepcional, mas ele foi o responsável por inserir a filosofia grega, o pensamento greco-romano no judaísmo. Até então, as casas de estudo judaicas se concentravam no diálogo, na discussão, né, as Batei Midrash, mas a partir desse homem, desse rabino, o estudo filosófico começou a adentrar os meios judaicos. O nome dele era Moshe ben Maimon, ou Rambam, ou Maimônides, tá? E ele foi um judeu, um erudito, nasceu na Espanha, médico, atuou aí na Península Ibérica, ali no norte da África, em períodos de domínio muçulmano, escreveu obras fantásticas, entre elas um comentário da Torá chamada Mishnei Torá, onde ele diz o seguinte, a interpretação mais próxima da verdade é essa. E ele então faz ali os seus comentários e dividiu muito o mundo judaico na época. Hoje, ele é muito bem visto, mas quando ele surgiu, ele tinha muitos opositores. Tá? Entre eles, um outro rabino, também muito especial, que eu até aprecio um pouco mais, chamado Hasdai Crestas. Hasdai Crestas foi o principal opositor do Maimônides e se opôs a essa entrada de estudo filosófico, né, no meio judaico. Mas, enfim, o Maimônides, que escreveu os 13 princípios da fé, né, o Maimônides disse o seguinte: a Torá tem dois objetivos, o bem-estar da alma e o bem-estar do corpo. Alma aqui você entenda como espírito também, tá? A realização espiritual é superior à realização material. Você concorda comigo? É lógico, porque o homem é um ser espiritual que habita num corpo. Então, o bem-estar do espírito é mais importante. Mas precisamos primeiro garantir o bem-estar material,
Porque uma pessoa que sofre de fome, sede, calor ou frio, não pode aprender uma ideia, mesmo que essa ideia seja comunicada por outros, como por exemplo por Moisés. Muito menos pode chegar aquela ideia à pessoa por si própria. Se nos faltam as necessidades físicas básicas, não há como alcançar uma espiritualidade elevada. Vou repetir. É a mesma coisa que Tiago falou, né? Tiago falou 1000 anos antes. Então, eu estou citando aqui Maimônides, para quem não conhece Tiago, estou citando Maimônides. Para os judeus que estão nos assistindo, agora eu fiquei sabendo que tem os ortodoxos que estão nos assistindo também, então vamos deixar aqui, não sabem muito quem é Tiago, irmão de Yeshua, então eu vou citar Maimônides que eles conhecem bem. Se nos faltam as necessidades físicas básicas, não há como alcançar uma espiritualidade elevada. Estão entendendo? E nisso aqui ele está certo. Se falta o básico, como é que você quer ensinar princípios de restauração? Para melhorar a situação espiritual das pessoas, primeiro melhore suas condições físicas. A restauração do mundo não será alcançada apenas com a divulgação de ideias e conhecimento, mas sim com a nossa participação para combater a injustiça. A verdadeira espiritualidade não é alcançada fugindo-se da realidade do mundo. Qual que é a realidade do mundo hoje? Fala para mim. Fome, doença, injustiça, pobreza, corrupção. Então, você não vai conseguir ser espiritual fugindo dessas coisas, não. Como é que a pessoa foge da realidade do mundo? É a meditação, é o mosteiro, é a droga, uns vão com transe, doutrinas predestinatórias. Tem que acontecer para Jesus voltar. Eu vou pôr a mão na massa, vou trabalhar com ajuda social, vou entregar comida, entregar cesta básica, vou construir rede de esgoto, vou contribuir com a instituição A, B, C, vou ajudar a ONG. Posso até fazer para me sentir bem, mas tem que acontecer tudo. Guerra tem que acontecer. Meu irmão, você está ajudando algum refugiado lá da Ucrânia? Eu não, tem que acontecer mesmo para Jesus voltar. Olha a fuga. Eu fui predestinado, eu sou vaso de honra. Põe o broche ainda lá, né? Alimentando a alegre utopia. Olha aqui um outro tipo de fuga, ó. Quer saber? Eu posso falar? Eu vou falar. Olha o outro tipo de fuga que as pessoas têm na religião, incluindo a judaico-messiânica. Olha aqui. O sujeito alimenta uma alegre utopia de um céu perfeito que aguarda ali. Aliás, deixa eu falar com você, esse tipo de religião, que você morre para ir para o céu, só produz em nós uma indiferença à dor alheia. E não só fica indiferente à dor alheia, mas como a sua tzedaká não é sincera. Sabe por quê? Porque ele faz para poder ir para o céu. Não é sincero. Ele não está fazendo para mudar a realidade. Ele não está fazendo porque ele quer mudar aquela condição. Ele está fazendo porque quer garantir o dele lá em cima. Isso é um outro tipo de pobreza de espírito. Eu acho que tem dois tipos, nem tinha pensado nisso quando eu preparei isso aqui, mas agora eu estou pensando direito. Tem o tipo de pobreza de espírito que é causado pela opressão, pela dor, e tem um outro tipo de pobreza de espírito que é causado pela religião, vou falar. Seja judaica, protestante, católica, religião que for. O sujeito fica pobre de espírito. Mateus, como pode? Religião vai fazer o sujeito pobre de espírito, sem espiritualidade? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Como diz o Rabino Shulam, a fé tem muitos inimigos, o maior deles é a religião. Um ensinante de Sião quer transformar evangélico em judeu. Eu estou querendo transformar evangélico e levá-los para o judaísmo? Que é isso, meu irmão? Um ensinante de Sião é uma instituição missionária para converter judeu ao cristianismo, transformar judeu em protestante. Hasve Halil, longe de mim.
Não estou preocupado em levar religião nenhuma para ninguém, nem para judeu, nem para gentio. Eu estou preocupado em ensinar e vivenciar a fé das Escrituras. Seja você judeu, seja você não judeu. Tem formas que a gente expressa essa nossa origem, tem tradições que expressam um pertencimento, mas nenhuma dessas tradições, geralmente evangélicos assistem meus estudos, gostam da palavra, mas não gostam do kippá. Eles não têm nada para falar da palavra, mas eles criticam. Que chapéuzinho é esse? Então eu tiro o chapéuzinho. Então, tem chapéuzinho. Aqui. Tira o chapéu. E tira a capa, tá? Vamos tirar a capa. Tá bom. Vai ver se você dá ouvido à palavra. Então vamos lá. Agora você não tem mais desculpa, hein? Tirei o chapéu, tirei a capa. Presta atenção na palavra. Religião e opressão roubam a espiritualidade das pessoas. Porque as pessoas se tornam indiferentes à necessidade alheia. E a verdadeira religião é, irmão de Yeshua, Tiago falou, ajudar os pobres, mudar a realidade, fazer sua parte, combater a fome, combater a injustiça. Meu filho Daniel está aqui. Filma o Daniel ali, ó. Filma o Daniel. Daniel e o Benjamin. O Daniel, quando era pequenininho, eu levava ele para a escola. Ele tinha 2 anos, 1 ano e meio. Aí passava em frente uma loja que tinha uma marquise, uma loja abandonada, e pessoas que dormiam, sem teto, que dormiam ali naquela marquise. Primeiro dia ele parou, ficou olhando assim da janela. Falou, papai, o que são aquelas pessoas ali? Eu falei, filho, são pessoas pobres, não tem lugar para morar, elas moram ali debaixo da marquise ali. Eu falei, papai, quando eu crescer, eu vou ser engenheiro, vou comprar uma betoneira, vou construir um prédio para essas pessoas morarem. Até agora ele continua com a intenção de ser engenheiro. Não sei se vai ter betoneira, mas com certeza, como nós temos ensinado, vai contribuir de alguma forma para melhorar a situação das pessoas. Todos podemos fazer a nossa parte. Não precisa ser engenheiro para fazer a sua parte. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá. Para a gente encerrar, a nossa fé está alicerçada no inconformismo. Diga, inconformismo. Para você poder combater a injustiça, você tem que estar inconformado com ela. Você não pode achar que isso é normal, não, meu irmão. Você não pode achar que o curso do mundo é normal, não, que as coisas que eles pregam aí fora é normal, são normais, não. Tem que ser inconformado. Diga, eu sou inconformado. Você tem que ser. Senão não tem ação. O inconformismo gera ação. O jeito conformado não vai fazer nada. Ele está só esperando ele ir para o céu. Não seja inconformado se revoltando contra o Criador, contra a sua soberania, mas contra a rebeldia do homem, contra a desobediência e contra o pecado que causam essas coisas que a gente vê. Deus cria as trevas para termos a oportunidade de refletir a sua luz. Diga amém. E quem falou isso foi Isaías, não foi o Mateus. Eu formo a luz e crio as trevas. Isaías 45. Não é comigo que você tem que argumentar. Mas não é treva, é calamidade. Irmão, lá é Oserá, crio o mal. E por que Deus cria o mal? Para você poder resplandecer a luz dele. É o seu campo de ação. Está entendendo? Somos parceiros de Deus na obra de redenção do mundo e do homem. Nossa conexão com o espiritual não é fugindo do mundo, é atuando para mudar o mundo material. Assim você se conecta com Deus. Como? Brilhando nas trevas. Aí você se conecta. Eu quero ser espiritual. Fulano é espiritual. Por quê? Porque ele não vai em lugar nenhum, não mistura com ninguém, não senta com ninguém, não vai... É espiritual? Ou espiritual é aquele que você ouve falar dele assim, puxa vida, fulano, aonde ele vai, ele tem uma palavra para abençoar, ele faz alguma coisa, ele abençoa as vidas das pessoas, ele melhora, dá uma palavra de vida, o que ele tiver no bolso, lá ele dá, ele ajuda, ele faz, ele não mede esforço. Esse é o espiritual.
E eu encerro com o texto de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, você pode ler comigo? Leia comigo. Leia comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos para aí. Não vos conformeis. Espera aí, eu pus o grego ali, gente. Sisquematizeiste. Tem que saber um pouquinho de grego também. Quem mandou Paulo escrever esse treco em grego? Mas teve que escrever por causa dos gentios. O que é isso? Não vos conformeis. Sisquematizeiste significa o seguinte, ser moldado de acordo com um padrão. Sempre há um padrão. Você tem que escolher sobre qual você vai se moldar. Todo mundo é moldado. Mas para moldar tem que ter um padrão. O que é conformar? Você se moldar de acordo com um padrão. Não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer? Não se molde de acordo com o padrão do mundo. Ei! Atue para mudar a realidade. O que você pode fazer? Na sua casa, no seu lar, os seus filhos, com as pessoas que você se relaciona, você vai ser agente de mudança e transformação. Você vai apresentar um outro padrão. E qual é o padrão de quem crê em Deus? A religião, né? Protestantismo. É o judaísmo, Mateus, é o padrão? Não! Esse é o padrão. Esse é o padrão. Não vos conformeis com o mundo. Não deixe o mundo te moldar de acordo com o padrão dele. Se ele parasse a frase aí, estaria incompleta. Alguma coisa eu tenho que me conformar com. Se ele não manda eu me conformar com esse padrão, com qual padrão eu vou me moldar? Continua lendo o texto. Mas transformai-vos. Metamorfuste. É isso? Metamorfustei. O que é metamorfustei? É você mudar de forma. Olha a palavra, gente. Ele está falando aqui que é possível você mudar de forma. É possível você abandonar um padrão e se moldar de acordo com o outro. Mas esse outro que você tem que se moldar é qual? Pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde é que você descobre qual é a vontade de Deus? Esse é o padrão do santo. Então você não se conforma com o padrão do mundo, mas não adianta não se conformar com o padrão do mundo e não tomar sobre si o padrão de Deus, que aí você vai ficar perdido. Você vai ficar um vácuo, um ser vazio. Esse é o problema do meio evangélico hoje, desculpa eu falar. Eles, por um lado, não se conformam com o mundo, mas por outro também não abraçam o padrão de Deus. E o padrão de Deus é a lei de Deus. O salmista fala, em Salmo 119, 142, a tua lei é a verdade, justiça eterna. A lei de Deus é a verdade de Deus. A lei de Deus, interpretada da forma certa, é o padrão de Deus. Não adianta você não conformar com o mundo, mas não adotar o padrão da Bíblia, da lei. É lei sim. Adaptada aos nossos dias, é lei sim. Não existe inconformismo sem lei de Deus, está entendendo? Não existe inconformismo sem a lei. A lei vai te dar o padrão daquilo que está fora. Não pertencemos ao sistema do mundo, diga amém.
seus atuais valores e posicionamentos. Diga amém. Meu irmão, não conforma com essa porcariada desse mundo não, hein? Esse sistema é jaz no maligno. Agora, o mundo é maligno? Não. O sistema do mundo é maligno. O mundo quem criou foi Deus. E ele disse, e viu Deus que era bom. Então não vem com esse papo de querer sair daqui não, porque está tudo ruim. É bom isso aqui. O sistema dele está ruim, mas cabe a mim e você mudar isso aí. O mundo é bom. E você vai reinar lá no céu, não, tocando harpa com o Miguel, não. Você vai reinar aqui na Jerusalém, lá no Monte Sião. É lá que você vai reinar. Então já começa a preocupar com esse mundo hoje. Você não vai sair daqui. O céu é aqui, meu irmão. Não pertencemos ao sistema do mundo, mas essa foi a casa que o Eterno nos criou e nos deu, e temos o dever de fazê-la cada dia mais parecida como nos dias do Éden. Deus deve ser encontrado nesse mundo e não apenas no mundo vindouro. Ô, meu irmão, escreve isso no seu coração. Deus não está lá no céu distante, não, meu irmão. Deus está na sua vida, aqui no seu lar, na sua casa. Ele é visto quando resplandecemos a sua glória, confessando o seu nome através das nossas vidas, andando em justiça num mundo caótico. Demonstramos o nosso inconformismo ao sistema atual do mundo quando vivemos neste século segundo a lei de Deus. Só pode existir inconformismo se há Torá. Bem-aventurados, Yeshua, seu discurso mais importante. Bem-aventurados, os... agora você entende o que é pobre de espírito. Pobre de espírito é gente opressa, gente subjugada, gente sofrida. Felizes são... como assim? Continua lendo. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou seja, em função deles se manifesta o reino. Eles são o objeto para você atuar no reino. Não existe justiça se não fosse eles, porque você tem que ir lá para poder operar, para poder fazer algo. Se não existisse, você não teria atividade no reino. Só pode existir justiça se há o quebrantado de espírito. Bem-aventurados os quebrantados, por quê? Porque o reino é manifesto através deles. Quem está entendendo aí? Não sei se... Aí, ó, por isso que ele vai falar aqui da sua missão aqui, ó. Não é fugir para o céu, ou para o mosteiro, ou para o retiro, ou para o encontro. É o quê? Olha aqui. Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada vai servir, a não ser lançado para fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí, ó, é a sua missão, é a sua tzedaká, é a sua justiça social. O que você tem feito de coisa prática para poder abençoar a vida das pessoas, não só na mensagem, mas na ação, para que os homens assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, olha aí, ó, não pode haver inconformismo sem lei. Olha o que Yeshua termina dizendo. Por isso, não pensem que eu vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim revogá-los, vim torná-los plenos, vim cumpri-los, vim torná-los plenos. Através da minha obra, através da mensagem do Evangelho, vocês irão andar em justiça, irão aplicar a Torá para corrigir, para restaurar o mundo num processo de Tikkun Olam, restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.